Shalom para você, quero compartilhar aqui um texto dessa semana muito especial que fala no capítulo 24, apesar de você já ter passado esse domingo, mas vale a pena a gente relembrar, não é, essas coisas. E diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor. Eu quero compartilhar com você algumas ideias, né? E coisas que falam sobre Jesus Cristo e sobre a sua ressurreição. Em primeiro lugar, eu tive 2 vezes, pelo menos, onde lá em Israel se diz que é o sepulcro onde Jesus foi colocado e depois ele ressuscitou. Toda a nossa fé, toda a nossa crença, ela está baseada em uma única coisa, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, enquanto milhares e milhares de crenças que possam existir na Terra, nós temos pessoas realmente que foram boas, gente que puderam ajudar as pessoas, mas a única pessoa que morreu e que ressuscitou foi Jesus. Então, em todas as nossas crenças que possam existir na humanidade, uma única que faz a diferença é de Jesus. Jesus já era conclamado e desde do Velho Testamento sobre o Messias que viria. Esse Messias, ele viria salvar a humanidade. Os discípulos foram levados a Cristo um a um. Jesus, certa ocasião, subiu na montanha e num desses montes ele orou e disse que ele escolheu para si aqueles que ele quis. Então Jesus escolheu cada um, levou cada um ao aprendizado da palavra, levou cada um a conhecer sobre o seu trabalho na terra, mas mesmo assim houve dificuldade para que eles pudessem atender ou entender, não é, aquilo que Jesus falava sobre a sua liderança aqui. Tanto é que, bem ainda próximo da sua morte, eles estavam crendo que Jesus poderia ser um libertador político, poderia tirar Israel da situação de escravidão de Roma. Mas Jesus não veio fazer nada disso. Jesus veio fazer uma libertação, sim, uma libertação espiritual, emocional, uma libertação intelectual, filosófica, daquilo que a gente cria ou que você crê, e mostrar uma nova realidade, uma realidade de salvação. E por isso que ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus, ele veio nos dar vida, e para dar vida precisava tirar o pecado da humanidade. E assim ele carregou todo esse pecado sobre ele. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, né, que mesmo ainda a gente sendo pecador, ele deu a sua vida por nós. E o fato dele dar a vida em si, ele deu aquilo que era de mais precioso. E além de dar a sua vida, ele nos dá uma oportunidade sempre, não é, de chegarmos a ele. Há um texto lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, serei com ele comigo. Essa mensagem é para a igreja de Jesus, que está afastada dele, mas serve para nós também, de lembrar que esse Jesus, ele está sempre à porta da nossa casa, da nossa vida, chamando a gente para uma nova etapa com ele. E essa nova etapa é a ressurreição. Então, infelizmente, todos nós fomos criados para uma vida eterna, fomos criados para sermos realidade, né? Felizes e ser o prazer de Deus. Mas o pecado nos arrastou para a morte, e a morte, ela nos traz algumas consequências. É a morte física, emocional, é o problema da morte realmente, da separação, quando alguém vai embora, morre. Então tudo isso nos traz esse peso de viver aqui na Terra.
mas o Senhor veio nos resgatar e nesse resgate que Ele nos deu, a salvação, no terceiro dia Ele ressuscitou e assim nos dá essa compreensão de saber que também nós vamos morar com Ele e temos uma oportunidade. Então, ressurreição é uma vida nova com o Senhor e uma esperança de viver lá no céu. E como é que nós podemos crer nisso? Pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que você possa ter fé nesse tempo que Jesus morreu, ressuscitou, já fazem 2000 anos que aconteceu isso, mas a Bíblia diz que quando ele estava lá no caminho de Emaús e os discípulos estavam desanimados porque estavam esperando esse Jesus, uma nova compreensão, que fosse um Jesus político, e Jesus morre e Jesus ressuscita, mas eles ainda não sabem. Jesus caminhando com eles, Jesus falando com eles, ao partir do pão eles entendem e eles dizem assim: nossa, quando ele andava conosco queimava os nossos corações. Jesus continua queimando os nossos corações através do Espírito Santo. Ele nos queima, nós entendemos a sua mensagem, nós nos debruçamos para Ele, nós nos rendemos a Ele, nós temos esperança nele, esperança de uma vida eterna, esperança da cura, da redenção, esperança de tantas coisas, de uma nova etapa, de um novo caminho, de uma mudança de vida, de um novo momento no casamento e tantas coisas mais. Só esse Jesus que pode dar para você. Shalom para você. Aproveite esse tempo e conhecendo mais o Senhor. Faça aí o seu like, se você tiver interesse em conhecer mais sobre Jesus, é só comunicar conosco. Queremos levar para você essa semente preciosa que vai transformar a sua vida, como transformou a minha e tem transformado milhões e milhões de pessoas, trazendo segurança, paz e amor. Deus o abençoe. Até a próxima semana, se Deus nos permitir.